tudo bem? Estamos aqui de volta em um novo Papo 10 para você ficar, já digo, sempre ficar por dentro, né? Do que acontece em vidas sociais e mais ainda, sobre as personalidades que nós temos aqui na nossa cidade, ok? Joga a bola, sabe para quem? Nesse Papo 10, para nosso irmão e querido amigo Tião Caetano, que irá apresentar o nosso ilustre professor aqui. Diga, Tião! Bom dia, Rio das Ostras. Pessoal, olha só, estamos aqui hoje no Papo 10 com o professor Gilberto, tá? Professor Gilberto, currículo dele, vamos lá. Conhecimento puro, biólogo com especialização em educação ambiental, mestrado em ciência e tecnologia e farmacêutica e doutorado em botânica. Especialista em plantas medicinais, professor universitário, foi diretor do campus da UFRJ em Macaé, tá? O professor vai dar uma aula aí pra gente de botânica, tá? De plantas medicinais. O professor é um especialista aí na área, tá bom? Bom dia, professor. Tá tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, tudo muito bem. Eu tô me sentindo muito feliz de estar aqui no Papo 10 com vocês. Já é a minha segunda vez aqui. É verdade. Hoje falando de um assunto que eu gosto muito, que apaixonado, são as né, plantas medicinais, alimentícias não convencionais também. Então, aí, professor. Vamos ao nosso Papo 10, professor? Vamos. Nos conta aí, pro pessoal saber, como começou essa história de plantas lá na antiguidade, qual foram os primeiros povos aí? Só pra gente começar um bate-papo pro pessoal saber. Então, a história das plantas se confunde com a história da humanidade. Em todas as culturas, em todas as épocas, se tem o uso de plantas medicinais. Assim como hoje, aqui no Brasil, por exemplo, na Idade Média, os egípcios antigamente, muito antes ainda os chineses e até mesmo o homem de Neandertal, em trabalhos arqueológicos, se descobriu que já utilizava plantas medicinais, plantas que tem aqui na nossa cidade, como por exemplo a cavalinha e também o milho-rama. Qualquer floricultura vende a mudinha ali por R$ 2,50, R$ 3, né? A milho-rama, por ser analgésica, por exemplo, né? O homem das cavernas já utilizava as plantas como medicinais. Professor, interessante quando a gente fala em plantas, nós temos a nossa farmácia mesmo ali no ambiente, né? Esse ambiente, por exemplo, da roça. Na roça você pode sembrar tudo aquilo que você desejar, dependendo também da temperatura, né? Dependendo também do clima. Verdade. Mas, professor, que plantas você acha, por exemplo, na área... Vamos entrar logo na alimentação, que eu acho que seria uma área muito bonita, porque tudo aquilo que você come é tudo aquilo que você é, de repente, não é? Porque a saúde só depende daquilo que você come. Então, eu acho que, de repente, uma preferência, professor, que a gente pode falar seria mais o que é aquelas hortaliças, aquelas verduras, né? Que a gente não pode deixar de consumir, até porque, já digo, e o professor há de falar com certeza sobre isso. Um esclarecimento, professor. Temos uma planta muito importante, tá? Que é o alface, né, professor? Mais ou menos. O alface tem um detalhe muito importante. Fica por dentro. Olha o que o professor vai dizer para você. Me permita, antes de falar sobre o alface especificamente, comentar, você me fez uma provocação, né? É bom. Elas nos surpreendem, né? As plantas que estão ali no meio das pedras, nas ruas, entre as calçadas, quando a gente passa olhando, tá num ponto de ônibus e vê aquelas plantinhas, mal sabe que boa parte daquelas plantas que o pessoal acha que é invasora, capina, bota fora, bota no lixo. Até fogo, né? Coloca o fogo. Bota até fogo. Muitas delas são medicinais, são alimentícias, né? Eu comento em palestras com alunos, mostro uma plantinha qualquer e digo, olha essa planta, gente, ela tem 22% de proteína. Tá ali sujando o jardim, como dizem. Na nossa região aqui, qual é galactagoga, né? Uma coisa assim. Na nossa região, só para dar um conhecimento pro pessoal aqui, na nossa região, qual é? De repente o pessoal desfaz das plantas aqui e é uma planta muito boa em relação à medicina. Então, tem, por exemplo, qualquer jardim tem, beira de muro tem, quebra-pedra, por exemplo, é uma planta que tem por toda a nossa cidade, toda a região dos lagos.
né? É uma planta que está na farmacopeia brasileira, já em algumas edições. Sim. Né? Uma outra planta que assim as pessoas até reconhecem como medicinal. Posso chutar, professor? Posso chutar? Por favor. Boldo. Boldo. São vários. São vários boldos. São vários boldos. Acontece. Sim, são vários boldos. São vários boldos, é verdade. Todos os nossos são boldos de origem africana. O boldo chileno, ele precisa de altura e frio, coisas que não acontecem no Brasil. O Brasil, no máximo, é um planalto e ele está lá nos Andes. São arvoretas, né? E que é distribuído para o mundo inteiro. É uma grande economia para o Chile. Os nossos boldos, tem o boldinho, por exemplo, esses outros mais antigos, né? Eles são boldos da cultura africana até um tanto da Ásia. Esses boldos que nós temos nos quintais, qualquer quintal de casa tem esse boldo. Que tipo de boldo é esse, Tudo professor? boldo africano, do gênero Plectranthus, da mesma família botânica, né? Tem um boldo que chamam de boldo baiano, que é o alumã, que daí é uma outra família botânica, mas também não deixa de ser boldo. Digestivo, é um boldo muito Professor, bom. explica pra gente, só falando do boldo, explica pra gente qual é a eficácia dele no combate a alguns problemas da saúde. Da saúde. Explica então, dá só uma pincelada do pessoal. Tem plantas que a gente olha e já pensa em qual órgão atua. Isso. O boldo é digestivo. Digestivo. Tem várias outras questões que englobam o boldo. Ele tem uma toxidez, a gente não deve tomar mais que uma semana, esses nossos boldos daqui. Né? E, claro que mulher grávida, mulher que está alimentando não deve, isso é a regra geral. Né? Mas eu acredito que por todas essas plantas digestivas, amargas, uma boa parte tem esse nome de boldo. E o pessoal fala muito que, né, quando as pessoas tomam muita birita, tá, pessoal? O pessoal gosta muito de utilizar o boldo. E realmente, isso é mito ou é verdade? É isso? verdade. É verdade. Né? O boldo baiano, o alumã que diga, né? É isso aí. Vamos. Mas aí, o que me chama a atenção nesse boldo chileno, ele vai diretamente, porque eu lembro muito do meu pai, às vezes também justamente por questões dessas biritas, né? Tomar um boldinho desse ali, Aliviado. E o que me chama também a outra atenção é a erva cidreira. É bom também para... É mais ou menos, está na mesma linha também, a erva cidreira, né? Pois é, a erva cidreira é uma complicação, porque qual é a cidreira que tu fala? Tem a melissa, tem o capim cidreira. Aí você, professor, vai ter que explicar, porque realmente a erva cidreira... Explica, professor, então. Explica para nós, professor. Cada espécie pra gente. Então, a gente nem... A pessoa esses nomes comuns... Eu também não sabia. Esses nomes comuns englobam uma grande quantidade de plantas. Né? Então a gente sempre tenta saber qual é a planta. Então tem o capim cidreira, que chamam também de capim santo, capim limão. Não deve ser essa. Não, cidreira é uma coisa. Essa é uma planta tranquilizante, é uma planta da Índia que veio, o capim cidreira, que veio, imagina, para o Brasil. O chá é muito bom. Então relaxa a musculatura, a pessoa está com aquela musculatura tensa, né? Eu gosto de chá desse. E essa eu chamo de capim cidreira. Tem a acidreira, que também está na farmacopeia, assim como a outra acidreira que está na farmacopeia é a melissa. Aquela pessoa que tem dores nervosas, inclusive, e é uma pessoa muito nervosa, cidreira é um calmante, é um tranquilizante, leve, mas é. E o bom que não vicia, nenhum desses tranquilizantes vicia. Tem o cidrozinho também, mas que não é uma erva, que é digestivo e que tem muito na região, chama muito borboleta, ecologicamente falando, e abelha sem ferrão. E acredito então que você deve estar falando da cidreira, que tem uns buquezinhos de flores. Essa planta é uma panaceia, ela já tá, é Lipia alba, ela está muito bem estudada no Brasil, não entrou ainda na farmacopeia brasileira, é um calmante, ela é digestiva, é um sonífero também, conforme as doses que a pessoa vai tomar. Professor, e vamos continuar nesse chá que eu acho que está ficando bom. Capim-limão é muito bom. Eu fui criado com capim-limão, tá? Caramba,
Eu tomo um capim-limão de manhã, parece que eu estou nas nuvens. Porque eu sinto uma leveza, com esse capim-limão. Não sei quais são os componentes, né, a química dessa erva, mas é como também eu acredito que seja relaxante, né? Porque no momento que eu digo... o aroma é tão delicioso, tão suave, que... Professor, tem como você explicar um pouquinho mais sobre esse... Porque tem outro chá também, Tião. Na China eles tomam muito chá de sim, eu te digo... Os chineses são os especialistas em chá de plantas. No meu país de origem, você bebe muito chá muito... também, mas muito chá, de todos os tipos, né? Até o chá da folha de coca, né? Em certas regiões, geralmente se usa muito, né? Por causa da altura, do frio e o clima, essas coisas. Mas, professor... O capim-limão, professor? Então, o capim-limão também é uma das plantas mais estudadas no Brasil. Já faz parte da nossa farmacopeia. Que bom. Não é uma planta nativa, ela não floresce aqui no Brasil. Raramente floresce. Não aparece no mato. Né? Sim. Como que pode? Ela está muito bem ambientada. Muito bem. Muito bem ambientada, isso é verdade. E tem um aroma, assim, que é apaixonante. Muito fácil de cultivar. Por que capim-limão? Pois é um capim, né? Uma planta que é uma toceira, parece um capim grande, gigante. E como ela veio para o Brasil para segurar as terras junto às linhas de trem, então ela segurava ali as terras com um capim, né? E limão, porque tem um aroma que lembra o limão. Então ela é sim digestiva. Então, trabalha muito bem a digestão da pessoa e é um relaxante. Aquela pessoa que é um pouco tensa, ela vai relaxar. Não é um pouco tensa, pode ser pessoas muito tensas, parece estar levando o mundo nas costas. Sim. Será que é o teu caso? Não, nem tanto. Não, tem pessoas que, às vezes, quem está nos assistindo nem se dá por conta, está tão acostumado que está tenso. E o capim-limão não, o capim-limão é relaxante. Sim, ele é relaxante. Eu posso falar também... E tem ele é antimicrobiano, potente, de largo espectro. Ele também é uma planta que, além de ser relaxante, ele é um calmante. Então, aquela pessoa que está um pouco estressada, e acho que todos nós estamos um pouco estressados no dia a dia, ele... Dá uma acalmada. Acertou. Então vamos lá Vai, Tião, vai. Tá querendo saber que ele tá, né? Ele tá querendo... Não, Tião, peraí, tem muita coisa boa. Consegui. Olha, eu vou te dizer, Tião, apaixonados por plantas. Tião, você falou nesses dias, na entrevista anterior, ali no Papo 10 anterior com o professor Anderson Silva. Abraço, Anderson. Então, você falou de uma coisa muito importante. Ele é uma enciclopédia Enciclopédia de ambulante. Uma enciclopédia de plantas aqui. Aqui, olha, esse Papo 10 vai render muito ainda, gente. Vai render muito, né, Tião? Com certeza. Vamos voltar ao assunto do alface, se você quer. Mas antes... Esquecemos o alface. Sim, mas tem também... Ele quer agradar. Sim, quero agradar mesmo o negócio do alface, mas tem um chá muito importante também, tá? Que eu usei muito, continuo usando, é o chá preto. Tá? É um chá onde... Para que tem, de repente, os sintomas de como que se chama, do estômago, também trabalha a digestão também, né, professor? Tem um mito do chá preto. Agora o professor vai tirar a nossa dúvida aí desse mito do chá preto. Sim, professor... O chá preto não é muito benéfico a algumas coisas. O professor vai dar uma aula pra gente. Aliás, né, Tião, porque tudo ou não, tudo, né? Já vamos deixar o professor falar, porque né, esse ping-pong é muito bom, porque a gente vai criando, né, aquelas provocações, né? E as provocações. Professor, fale sobre o chá preto. Pelo que eu conheço, tá? Vamos confirmar se é aquilo mesmo. Isso. Professor, o chá preto, ele tem suas propriedades que mexem muito com o intestino, né? Mexe muito com a digestão. E também mexe, que eu saiba, também mexe até inclusive com o sono, né? Mexe também com
tipo uma cafeína, né? Que pode ser dito assim como uma teína. Então, mais ou menos assim pelo estilo. Conta essa história, conta isso aí, professor. Porque... É verdade ou é mentira, professor? É mito? Então, vamos lá. Bora, professor! Tudo vai depender das doses. Tudo vai depender das doses. Aquela pessoa que vai passar o dia inteiro tomando um chá desses, né? Uma pessoa que está grávida, né? Uma mulher grávida, não deve. Não é recomendado. Não é, como eu já comentei. Agora, o chá preto é assim, tá na história da humanidade. A palavra chá vem dessa planta, né? Os portugueses foram até o Oriente, trouxeram as folhas dessa planta e começaram a gostar muito, se adaptaram, realmente faz muito bem para a digestão, né? Ele aumenta um pouquinho a pressão arterial. Isso, tá? Isso é o detalhe. E o que acontece? Aconteceu na época lá. Uma pessoa da coroa portuguesa se casou com alguém na Inglaterra, da coroa inglesa, e levou a planta que se tinha o nome de chá para a Inglaterra. E começou a coroa começou a fazer aquelas festas no palácio, e daí todo mundo falava em chá. E com isso depois se popularizou na Inglaterra o chá, né? O chá das 5, das 17 horas. Sim. E o que o português, os brasileiros chamavam de tiçana, virou chá. Mas a palavra chá é desta planta, em princípio. Hoje a gente naturalmente diz chá, né? Vamos fazer um chá. Que tem 3 maneiras de fazer um chá. A água pode ser simplesmente vertida em cima. Uma segunda maneira a gente nem fala mais de chá, fala em águas, porque sim, a água não é fervida, como por exemplo o alho, né? Que a gente espreme o alho, coloca a água ali, deixa 1 hora e depois toma. E o terceiro é colocar a planta na água em ebulição, fervendo, deixa 2, 3 minutinhos ali. Deixa repousar, né? Então, assim, em resumo, essas coisas todas, essas crendices, mitos, às vezes é pela quantidade, babosa. Tá. Eu sempre soube, em tudo que eu estudo, vejo que a babosa é uma planta milenar. A Cleópatra utilizava a babosa. Para se embelezar mais. Pensa em pele, pensa em babosa. Tá? Ela é ligada a um orixá nas religiões afro, que é o Omulu-Baluaê, que é o orixá da pele. E daí o pessoal, desde a década de 90 do século passado, uma receita no Brasil se popularizou para tomar internamente. Mas internamente, por quê? Para prevenir câncer, é contra câncer, você sabe disso, né? Não tem tudo nada. Que é anticancerígeno, pela dose, pode virar cancerígeno. Sim. E então, o que vai acontecer? Sim, tem 2 substâncias que é anticancerígena, mas pela quantidade pode se tornar cancerígena. Né? Então, plantas assim, nós temos que tomar, na minha humilde opinião, controlado, com medicamentos, com um terapeuta. Hoje tem muitos não em remédios. Então tem diferença. O que é um medicamento e um remédio? Tem muito chás e tudo. Porque medicamento tem muitos na área do medicamento, né, professor? Na área babosa, a babosa, a Anvisa libera, tá na farmacopeia brasileira, para uso externo. Para uso interno, somente medicamentos. Então, quer dizer, já manejado muitas vezes também com a homeopatia, né, professor? Pois então. Envolve muito isso, né? medicinais, como a gente já falou, nos surpreende. Nós temos a aplicação em aromaterapia, em homeopatia, em fitoterapia, em alopatia, em quimioterapia. As plantas medicinais é um arsenal para a humanidade. Você pode utilizar em várias terapias. Nós aqui estamos falando de uma terapia caseira. Sim, né? Sim, então, que é o herbalismo. Eu gosto dessa palavra, o herbalismo. É o que eu faço com as ervas da minha casa. Né? Então eu faço chá, xarope, lambedor, essas coisas. Os índios nunca precisaram de
nada de médico, nada, se tratava tudo na floresta. Nada da indústria química, né? Nada, Tudo natural. Tudo natural, um conhecimento muito grande E nos surpreende, assim, a quantidade de plantas que são legados indígenas na nossa alimentação, como a mandioca, o aipim, né? Verdade. A abóbora, só na alimentação. Como plantas que são medicamentosas. Né? Que o índio passou para o negro, passou para o colono, e hoje nós temos um arsenal. Como o conhecimento veio de muito longe. Ancestral, né? Professor? É um conhecimento cultural. Né? Professor... Então, assim, a gente não pode desfazer de uma cultura, de outra. Não, tá tudo ligado. Né, por exemplo, agora sou eu querendo falar, né? O coqueiro da Bahia. Não é da Bahia, é da Ásia, é da Bahia porque chegou no Brasil pela Bahia. Pela Bahia. Ninguém se adaptou bem, se adaptou muito, bem. Né? E lá na Ásia demora 30 anos para dar um fruto. Aqui em 4 anos se adaptou melhor do que na própria. O que aconteceu? Região. Ninguém sabia o que vou fazer com esses frutos, o que eu vou fazer com o coqueiro. O negro escravizado aqui no Brasil é que tinha tecnologia na época e que ensinou os colonos a trabalhar utilizarem o coco da Bahia. É muito interessante. A história, pessoal, história. É verdade. Se liga na história. Papo 10 é história. O professor, nós passamos pelo chá, mas ainda eu continuo no chá. Aquele chá, professor, aquele chá... Não, mas isso aqui já é para descontrair. Aquele chá que a gente fala, serve para o chá de cadeira também, professor? Só para descontrair. O pessoal fala ali... Leve um chá, um baita de um chá de cadeira. Mas da onde vem essa frase aí? Justamente por isso, porque o chá, ele é, como o professor já nos explicou aqui, é para relaxar, para acalmar, justamente o chá de cadeira. É para relaxar, para ficar esperando mesmo, né? O chá, quando você faz um chá, você tem que deixar 15, 20 minutos, meia hora, para depois tomar. Então tem que ter aquele tempo, né? Tem que ter aquela paciência. Tem que esperar mesmo, né? É o chá de cadeira. Só para descontrair, né? Vamos lá, Moratinho. Agrada a tua esposa. Então, vamos lá. Agora nós vamos passar para as hortaliças, né? Para as verduras. Estamos com uma enciclopédia de Ketchum, diga aí. A enciclopédia da medicinal. Da medicina, da botânica. Né? Que bom, é muito bom. Isso aí. Gente, é muito divertido fazer um Papo 10 aqui com personalidades que têm esse conhecimento. E desde já eu tenho que agradecer mais uma vez aqui o professor Gilberto. Porque acompanha o professor Gilberto nas redes sociais dele lá, que eu tenho os vídeos lá sensacionais. Eu já acompanhei, pode acompanhar. Professor, dá um endereço aí. Fale aí, professor, dos seus canais. Aqui é um papo 10, aqui é um papo relaxado. Depois a gente continua a nossa... Eu sempre gostei de dar muito curso, palestra, essas coisas, e o pessoal sempre dizia, tem que fazer um canal no YouTube. Foi tanto assim incentivo que eu fiz um canal no YouTube, tem 2 semanas. Ontem completou 2 semanas e nós estamos com 7 vídeos lá. É muito legal. Estamos com mais de 330 seguidores, que para mim é uma alegria. Eu imaginava que no mês ia ter lá uns 10 seguidores, tem mais de 300. E o nome do canal, professor? Diga aí. Nosso canal é Plantas e Saúde. Para procurar no YouTube, né? Plantas e Saúde, professor Gilberto, ou então coloca Plantas e Saúde Alface, que vai aparecer lá. Bom, já me deu a dica para eu ter que falar da alface, tá bom? Vai, professor, lá no canal. Ele já me provocou. Professor, Papo 10. O senhor acabou de me provocar. Vamos lá. Professor, tem o alface. Ele se constitui de que maneira? Quais são esses elementos químicos, talvez, que a gente... Aliás, tudo aquilo que a gente tem, carrega aí. A pergunta é perfeita, que eu acho que é esclarecedora. O alface tem mais de 90% de água. Sim. E daí, o resto, o que tem? Bom, tem proteína, como nós, tem proteína, lipídio, carboidrato, mas tem metabólitos que a gente chama de secundário e que tem uma alta atividade biológica. Isso é interessante para imaginar, uma coisinha de nada tem uma atividade, ou seja, tem uma repercussão muito grande para nós, na nossa saúde, na nossa alimentação. Na alimentação, a gente coleta a alface antes dela florescer. Inclusive, poucas pessoas conhecem a florada da alface, né? É uma inflorescência grande, florzinhas pequenininhas, amarelas, com mais de 1 metro de altura a inflorescência.
Então, quando ela está se preparando e depois em inflorescência, a folha fica muito rígida e fica muito amarga. Ninguém come. Então, no mercado, o que nós temos são alfaces. São alfaces que são colhidas antes dessa época. A folha, ela é agradável ao paladar, muito refrescante, né? E não é amarga, né? E o que acontece? Então professor, ela desculpe, não é amarga até porque chega no momento certo de ser colhida, né? Exato. Justamente, se passar do tempo, justamente só para esclarecer, vai amargar. E daí esse amargor já é um sinal que ela deixa de ser verdura para o mercado e começa a ser altamente medicinal. Né? Então isso quer dizer que as plantas medicinais, elas sempre têm alguma coisa, uma delicadeza junto com elas. Né? A época de coleta, o que coletar. Por exemplo, camomila são flores, o alface são folhas, mas são folhas na época da florada. Sim. Né? Então vai ter efeito. Ao mesmo, eu digo, do maracujá. Né? Tem pessoas que dizem, o maracujá não serve de nada. Não, eu não disse que não serve de nada. Professor, não me provoca de novo, tá me provocando. Não me dá sono. Não, professor, não é tranquilizante. Mas... Peraí, Esse não alface mesmo. Tem o direito de resposta. Essa química mesmo, tem química a baixa pressão dele? Não, também tem. Mas o que o professor disse ali sobre a maracujá, o que eu quero dizer é que o maracujá, para a grande maioria das pessoas, volta para dormir, para relaxar. E você não? Para mim não, ele não faz efeito para eu dormir, mas talvez faça efeito para eu relaxar, tá? Mas, porém, o sabor, o aroma, a acidez dele, para mim é uma delícia. Para mim é uma das frutas mais gostosas que eu posso ter então, no meu gosto, cara. Vamos lá. Vai, professor. O que acontece? Tem pessoas que são muito sensíveis a essas substâncias que estão em traços, sim, como a gente diz, em quantidades mínimas, ínfimas. E mesmo o alface sendo colhido antes da época, sente um sono. Ele continua com sua propriedade, vamos dizer. É a base. Na linha básica. Sim, né? Na linha básica. Basalmente. Então tem pessoas que são sensíveis a essa substância e vai sentir o efeito. Agora, para um medicamento, para um remédio, né, tem que esperar a época certa. Então nós vamos pegar o alface nesse estado que está em floração, aonde as folhas antigas, não é aquele miolinho novinho do alface, são as folhas antigas, e é uma dose única. A literatura diz 20 gramas da folha picada, é bastante, é dose única, para um copo d'água, um chá extremamente amargo. Eu sempre digo, quando eu tomo, eu coloco gelo para disfarçar aquele amargor. Não é fácil. Agora, do maracujá, o maracujá, né? Então, assim, é a mesma coisa do alface. As folhas, para serem coletadas do maracujá, a planta tem que ter flor. Por quê? A flor está nos dizendo que as substâncias químicas, a maracujina, né, ela vai estar em pico e não em base. Então aquelas pessoas que não são sensíveis a essas substâncias químicas do maracujá, basalmente, elas vão conseguir sentir. Professor, na planta da maracujá que o senhor está falando da planta das folhas. Das folhas. E o fruto? Então, podemos dizer que todo o concentrado desse potencial do maracujá está onde? Na folha. Nas folhas. Isso também é uma pergunta muito interessante. Tem um fruto, né? Tem o fruto ali. E algumas pessoas comentam das flores do maracujá, inclusive. De qualquer maneira, o que está na farmacopeia brasileira, o que está bem estudado, são as folhas. Se utiliza as folhas? As folhas. Sim. Para medicamento, as folhas. Geralmente, né?
Não, para medicação, esses de farmácia que a gente Sim, compra sim. são as folhas. São as folhas. Sempre. Tipo lá na China, realmente na China trabalham muito esse. Não, só essas para folhas. deixar esclarecer um pouco sobre o chá Folhas, do raízes. do alface, que ele falou que utiliza o chá para fazer. Qual o benefício desse chá? Só para deixar. Chá de folha de alface. Só para deixar, porque a pessoa de repente passou despercebido. Não. Boa, Então, mandou bem. O alface, o chá do alface em urticárias na pele, né? Ele também pode ser colocado em pomadas para a pele, que ele vai tonificar a pele, aquela pele que está flácida, ele vai ajudar a tonificar. E hidrata muito bem a pele também. Tá? Agora, a grande fama do alface realmente é por ele ser um calmante, um relaxante. Ele realmente é, nessa época. Então fechamos com alface. Não, ainda tem. Ainda tem? Meu Deus, vamos lá. O alface tem uma variedade, certo? Tem várias. São. Tem várias variedades, ou melhor, várias redundâncias. E será que são todos da mesma? Com a mesma deve ser, né? Que aqui quem vai explicar vai ser o professor. Então vamos ver. Deve ser, porque tem um um alface que é chamado alface americano, né? Tem uma alface, esse alface de folha natural aqui brasileira, vamos dizer assim. Né? Até às vezes fica um pouco meio que complicado a gente saber os tipos, os nomes do alface, mas tem uma variedade de alfaces. E que eu conheço, que a gente conhece, são uns 3 básicos que a gente usa inclusive para alimentação. E poder As plantas cultivadas, uma normalidade tem uma grande quantidade de variedades. O alface é um deles, né? São plantas conhecidas milenarmente. Sim. Uma outra planta que tem muitas variedades, só para contribuir, a manga. São mais de 600 variedades de manga. Muito. E muda. O alface não é diferente. Mas muda. Pode mudar. Tanto no alface quanto na manga, ao que a gente sabe, não muda. Tudo que foi estudado continua lá a substância química como um marcador. A mesma coisa para todos. Agora tem plantas que mudam radicalmente, né? O cânhamo é uma variedade de maconha. Então ninguém utiliza o cânhamo como medicinal. A maconha está sendo utilizada como medicinal. E aqui eu quero pedir permissão para comentar como que existe a ideia, e sempre existiu em todos os tempos, de criminalizar plantas. Hoje a maconha ainda é muito criminalizada. Como, por exemplo, eu digo, tenho comentado muito, o alho já foi muito criminalizado. Na Idade Média, para vocês terem uma ideia, o alho sumiu do mercado, era proibido se utilizar do alho. Por quê, professor? Porque estava ligado às bruxarias. As bruxarias. Então se utilizava em alimentação, sumiu completamente, até que em 1900 e alguma coisa, começo dos anos do século passado, redescobriram o alho. Tem plantas que são assim, elas são completamente enterradas por um preconceito, por alguma coisa, e lá pelas tantas, então, redescobre. O alho foi redescoberto, para vocês terem uma ideia, fizeram um congresso internacional do alho na Itália, e agora, eu acho que todos nós temos alho em casa. Não é mais coisa de bruxa. Professor, realmente a internet é um mundo, né? A internet, ele te mostra muitas coisas boas, mas muitas coisas boas na agricultura, em todas as áreas, né? A internet, ele te fornece toda a informação, né? De todo sentido, de todas as áreas. Mas, professor, voltando naquele assunto do alface, né? Eu estou indo para, por exemplo, na área da agricultura. Exato. Ela cresce na terra e pode ser processada, também pode ser utilizada ou, aliás, manejada hidroponicamente, né, professor? Sim. Né? Através da água. Já porque você me chamou a atenção de que o senhor tinha falado para mim, que eu tinha comentado, né, para essa turma toda que está assistindo o nosso vídeo, que ela é composta de 90% d'água. Mais de 90%. Mais de 90% dela. Quer dizer, a estrutura física dela é pouca, né? Com relação para a alimentação, mas a proteína, os componentes, ele é muito bom. Isso é um outro ponto muito importante ser considerado nas plantas medicinais
se tem algumas questões muito relevantes. A primeira, toda planta medicinal ela tem que ter uma produção orgânica. Hidropônica não é orgânica. Sim. Então não serve para medicamento. O alface, ele tem que ser realmente, eu tenho que saber a origem das plantas. Sim. Primeiro, orgânico, ou seja, não pode ter agrotóxico. E também não deve ser cultivado, não pode ser cultivado em solos que têm metais pesados. Vocês haverão de lembrar, o gengibre aqui no Brasil. Não existia gengibre no Brasil no comércio. Toda a produção de gengibre era asiático, Índia e Ásia, né? Porque realmente se utiliza muito lá. O Paraná começou, principalmente Paraná, né? As plantas medicinais são muito cultivadas no Paraná. Começou a ter uma grande produção de gengibre e era toda ela exportada. Nós não ficávamos com gengibre daqui, até que isso nos anos 90 ainda, começo desse século, 2000, o comércio internacional começou a exigir laudos para saber o tipo de solo que estava sendo cultivado, cheio de metal pesado. Aí o comércio externo não quis mais saber do gengibre. Diga desse e passagem, o que aconteceu? Né? Os gengibres começaram a ser comercializados internamente, cheio de metal pesado. E vale lembrar que o gengibre não é uma planta, ele é uma raiz. O fundamento, eu comentei, né? Quer dizer, não, desculpe, de repente, é planta, digo pelas folhas, pela estrutura, ela que vai crescer mais. O que a gente consome do gengibre a parte no chão. É aquela que está no chão mesmo, justamente onde está o potencial dos metais. Né? Exato, tá ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cultivar um gengibre, eu posso até pegar um gengibre, né? Qualquer pedacinho, planto no chão, ele vai começar a ser desprovido de metal pesado. Mas, em geral, o gengibre que nós temos, infelizmente, tem muito metal pesado. Não é de boa qualidade, vamos dizer assim, então. Não tem como. Uma pessoa que está com problema de saúde, como é que vai tomar uma medicação que tem agrotóxico, que tem metal pesado? Todas essas moléculas de metal pesado, essas moléculas, eu digo, de substâncias químicas, entram no nosso organismo e elas ficam circulando no nosso organismo, fazendo um grande estrago. Eu estou falando isso. Por isso é importante os antioxidantes. Fazer limpeza no nosso organismo. Os nossos produtos aqui estão muito contaminados aí pelos agrotóxicos. Estão se utilizando demasiadamente. Não só usando, mas nos últimos 2 anos foi liberado no Brasil uma quantidade que historicamente no mundo nunca se viu igual. Então, assim, nos últimos 2 anos a política brasileira mudou muito, ao ponto de nós ter uma grande carga de agrotóxicos liberados. Isso é muito prejudicial à nossa São cancerígenos. E o que acontece? Essas substâncias ficam agarradas no nosso organismo e o organismo não consegue dar fim delas. O que vai acontecer no organismo? Elas são carreadas para nossas células adiposas, células de gordura. Temos vários tipos de gordura, a marrom, a amarela, elas vão para a gordura nessa região que é a gordura amarela, entre os órgãos, né? Então funciona como uma caixa preta, tá? As células é uma cadeia, entra na célula e fica ali, depositada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Os antigos faziam uma coisa que nós deixamos de fazer, que é fazer uma limpeza. Então, pelo menos umas 2 vezes por ano, os antigos paravam, né? Ficava ali uns 2, 3 dias fazendo uma limpeza do fígado, do organismo. Né? A gente não tem mais esse costume, uma lástima. Chega aí, Tião. Mas os nossos produtos, como o professor estava dizendo, a gente estava comentando, está trazendo muitos produtos químicos. Isso não pode prejudicar a nossa própria indústria aqui, na questão da exportação, isso vai prejudicar, né, economicamente, além de estar prejudicando na nossa saúde. Na indústria agrícola, sim. Tanto é que o mercado internacional se fechou para o gengibre, esse exemplo que eu dei. Na indústria farmacêutica, não.
porque obrigatoriamente qualquer medicamento, qualquer planta que é a matéria-prima de medicamento, ele vai passar por esses testes. E se demonstrar que não é orgânico nos testes, e demonstra, são testes farmacopeicos, é justamente com coisas que eu trabalho, e controle de qualidade de insumos farmacêuticos de origem vegetal. Se tem metal pesado, não tem como entrar na cadeia de produção de medicamentos. O Brasil tem hoje por volta de 500 medicamentos na linha de fitoterápicos. Agora, a gente indo em qualquer farmácia aqui, isso é uma boa dica. Qualquer farmácia, não só em Rio das Ostras, em qualquer lugar, canela de velho, que tá em moda, né, outras plantas, guaco, eu gosto muito de xarope de guaco. Daí vou na farmácia comprar, eu olho, não é medicamento, não é o Ministério da Saúde, a Anvisa, que liberou, e sim o Ministério da Agricultura. Então nós temos que ir, quando a gente vai na farmácia, nos ater a essa questão, se realmente é medicamento. Na caixinha vai ter uma série de números. Tá? São 9 números. São códigos? É um código. Todos os fitoterápicos do Brasil que passaram e que estão liberados pela Anvisa, maracujá tem 15, mais ou menos 15 medicamentos, por exemplo, tem esse código de 9 números, onde o primeiro algarismo é o número 1. Então é um fitoterápico, é um medicamento liberado pela Anvisa. Então, pelo que o senhor está falando, a maioria dos produtos que estão sendo vendidos aí não são... Infelizmente não. Agora nós temos, esses são os medicamentos industrializados. Nós temos 2 outros tipos de medicamentos, que são os medicamentos oficiais e os medicamentos magistrais, que são feitos em farmácia de manipulação. Conforme um terapeuta fez a receita. Professor, nessa parte, por exemplo, da alimentação, estamos até inclusive, né, chegando a esse ping-pong entre alimentação e saúde na medicina, em remédios, tudo, né, caseiros, para o nosso Papo 10. Está tudo envolvido, né? Como também me chama uma coisa também, professor, eu tenho que explorar esse professor, tem que ser explorado mesmo, né? Porque imagina... Entre no meu canal, Plantas e Saúde, vai encontrar muita coisa boa. Muita coisa boa. Professor, e as sementes, professor? Passamos pelo chá, pelas plantas e pelas raízes. Tem algumas outras raízes que são, né? Tem o aipim, tem também, como que se chama? Aquela outra que é parecida com o aipim, o inhame. Tem todas essas raízes também, né? Tem sua propriedade. Mas... por não ter que deixar, eu queria que você falasse sobre essas raízes, já que estávamos no lance do papo das raízes. Eu gostaria que o professor, ele sintetizasse realmente o que é, por exemplo, o inhame, o aipim, né? Essas raízes, professor, a batata doce, a própria batata, né? Que são raízes que na alimentação é fundamental mesmo para o ser humano, né, professor? Tecnicamente, muitas das coisas que nós chamamos de raízes são caules subterrâneos. Tem diferenças, mas isso é um detalhe. Sim. Né? O interessante na nossa conversa aqui é no Papo 10. No Papo 10 é bem gaúcho, né? No Papo 10. Papo 10. Yes, não? Pra quem não sabe, eu moro aqui já há uns 12 anos, mas eu sou do Sul. É um gaúcho, tchê. E são medicinais. O inhame, ele tem por volta de 8.000, 10.000 anos na nossa civilização. Algumas pessoas têm alergia com a casca do inhame, né? Assim como eu sou alérgico, sabe a quê? Ao maracujá. Então tem essas sutilezas, né? Tem essas sutilezas. E de qualquer maneira, o inhame é uma planta muito medicinal, aonde eu vou destacar a função imunoestimulante. E é interessante que as pessoas podem fazer o leite de inhame nas suas casas. Corta o inhame, coloca no liquidificador com uma água fervida, recém-fervida, para que ele possa... e fecha ali a tampa do liquidificador, sem a tampinha central do meio, porque é água quente, né? Tem vapores. Liquidifica ali 3 minutos, coa e toma.
né? Então é uma maneira. Uma receita. Tá? Uma receita, até receita pra gente de leite de inhame. É uma receita alimentícia, mas também que faz muito bem para a saúde. Os alimentos têm a ver com a nossa saúde. A mandioca que está comentada aqui é uma coisa de índio, né? A mandioca é da nossa América, é um legado indígena que tomou o mundo e que é o alimento número 1 da humanidade neste século. Então ela foi carimbada, ela está com a faixa de ser o alimento número 1 do século pela Organização Mundial da Saúde. Professor, tem um mito também da mandioca. Não sei se é verdade, você vai explicar aqui para o pessoal que está nos assistindo. O pessoal critica muito da mandioca sobre muito carboidrato. É verdade, o consumo demasiado também. Esses caules, essas raízes, sim, tem bastante carboidrato, mas nós temos que saber que carboidrato é esse. Bom, esse carboidrato que a mandioca tem é muito diferente do carboidrato que tem, por exemplo, o trigo, na sementinha do trigo. Por quê? Porque assim como a batata doce que você comentou, que também é um dos 10 principais alimentos da humanidade, tá? Olha só o que eu estou dizendo aqui, mandioca e batata doce. É rico em carboidrato? Claro, é rico em carboidrato, mas também existe uma série de outros elementos químicos que a gente chama de fibras, que faz com que esses carboidratos eles não sejam liberados tudo na mesma hora, no mesmo momento, como o trigo, por exemplo. Sim. Então assim, quando a gente ingere trigo e arroz, que eu sempre gostei muito de arroz, eu tenho o quê? Todos nós, picos de glicose, porque é descarregado naquele mesmo momento, macarrão, né, que vem do trigo, nós temos um pico de glicose, muito diferentemente da mandioca, da batata doce, que é o que nós estamos comentando aqui, que vai liberando quantidades, né, pouquinhas aqui, e isso não dá o tal do pico da glicose. Tem como o nosso organismo se reestruturar em questões de insulina. Professor, então assim, as pessoas que têm diabetes, e uma grande quantidade das pessoas hoje têm diabetes, tem que saber que a gente não deve comer arroz, nós não devemos comer trigo, ou seja, farinha branca. E daí o que eu como? Olha, vamos comer mandioca, vamos comer batata doce, vamos comer inhame. O inhame não dá pico de glicose. A batata inglesa, que é inglesa, mas que não é inglesa, a batata inglesa é andina, é nossa, aqui dos Andes da nossa América. Ela dá pico de glicose. Mas outras batatas que também tem a ver com os índios da nossa América. É comigo mesmo que tem que falar. Me provocou, provocou. Então aí, é a batata baroa. Sim. Baroa porque ela é de uma baronesa que gostou da batata aqui do Rio de Janeiro, a batata baroa chegou. Se a gente for falar de batata, professor, realmente lá no meu país de origem, né? Lá no Peru, nos Andes, são mais de 100 variedades de batata. Muito mais. Estou falando só por baixo. Muita, mas a variedade de batatas ali tem batata para fazer purê, tem batata para você fazer fritas, tem batata para você fazer cozidas mesmo assim, do jeito que você quiser. Tem batata para você fazer vermelhas, pretas, amarelas, lindas, brancas, azuis e roxas. Muitas variedades. Muitas variedades. Mas o que me chamou a atenção, professor, que quando a gente falou em carboidratos, falamos no sentido de que esse potencial de que a pessoa possa comer ou não comer, diferenciamos em duas partes, né? Porque quando falamos de carboidratos, falamos também justamente no arroz, né? Macarrão. No trigo, que é feito, e realmente essa parte já é essa parte de sementes, não é? E quando a gente diferenciou também com a parte das raízes, Você veja bem como que a gente consegue
às vezes não diferenciar, mas saber de que carboidrato é, justamente. Que tipo de carboidrato é. Como ele está ali no meio, Então, né? professor, São as amizades das moléculas. Sim, essa molécula é amiga de quem? O carboidrato das sementes, que o senhor está explicando pra gente, ele é maléfico porque ele é industrializado, ele é processado, é isso? Ou não tem nada a ver, ou é a semente mesmo? Não, uma pergunta muito pertinente, Muito pertinente, Tem interessante. eu vou separar a pergunta em 2 pontos. Pode ser, vamos lá. A primeira questão, ela dá pico de glucose porque ela tem carboidrato, mas ela não tem outras moléculas que retardam a liberação do carboidrato no nosso organismo. Então ele é liberado tudo numa única vez. Então essa é a grande questão. Tá. A segunda grande questão é que a indústria em geral, ela fez melhoramentos nessa planta. E tem moléculas que foram duplicadas, triplicadas ali e que sim causam grande mal para nós. Não é uma opinião, é o que tem nos artigos científicos. Certo. Então nós temos no trigo coisas que há 40 anos atrás nós não tínhamos. Então o problema é a indústria mesmo. Vou te comentar uma coisa. Todo mundo está com problema de glúten. Né? Eu sou intolerante a glúten. Eu ficava pensando há uns 2 anos atrás, que bobagem é essa? Todo mundo comia farinha, ninguém tinha problema de glúten, agora todo mundo com problema de glúten. Isso era o meu pensamento há 2 anos atrás. Até que fui me inteirar, fui ver, poxa, e conseguiram colocar 400 vezes mais glúten na farinha branca do que 40 anos atrás. Entende? Percebe o que eu quero dizer? Processamento. E o glúten são 2 moléculas que se complexam e formam uma rede, deixam o pão fofinho. Daí uma dessas moléculas, uma parte do glúten, então, teve um melhoramento genético. E o glúten é algo que faz realmente um estrago no nosso organismo. Agora, só pela quantidade, 400 vezes mais, dá para perceber que não tem fisiologia que aguente. Então, professor, como são as coisas, né, professor? Esse Papo 10 é maravilhoso porque ele traz para você um entendimento bem popular daquilo que a gente come realmente, né? São produtos industrializados como produtos naturais, orgânicos e inorgânicos, né? Mas o que me chama a atenção também, caramba, não sei, mas, professor, isso me leva a ver a qualidade do pão, por exemplo, tá? Tem esse pão que às vezes, justamente, acabei de pescar, né? A sua fala no pão. Por que no pão? Porque no pão, nesse pão francês que a gente come, que nós conhecemos no dia a dia, todo café da manhã, num lugar você compra um pão e ele fica só em 4 horas ele já fica duro, né? O processamento, o material usado nessa questão, eu vejo que também um pão, tem pão dormido, ótimo, mas tem pão que fica fofinho até no dia seguinte, né? Tem pão que em pouco tempo ele fica duro, que tem várias... Influencia justamente o que nós acabamos de falar, né, professor? Justamente isso, né? É justamente isso, e eu queria comentar uma coisa que eu acho pertinente. Provoquei, professor? Sim, provocou, como sempre. O que acontece? Essas farinhas, a combinação, diga aí, professor. Então um macarrão, eu gostava muito de macarrão. Eu amo macarrão. Apaixonado, Massa, arroz nem se fala. Há 2 anos eu quase não como mais arroz. Se eu for convidado aqui na tua casa, eu vou comer arroz, vou comer macarrão, mas assim, não é uma coisa que eu tenho no meu dia a dia. Eu consegui emagrecer 18 quilos em 2 anos e eu tinha uma dor de cabeça que eu não sabia, eu achava que era da visão, eu não tenho dor de cabeça mais. Então, por quê? Porque eu tirei o tal do glúten da minha vida. Eu vou dar exemplificar aqui, que eu acho que é ilustrativo.
O glúten faz um grande mal para o nosso organismo e no nosso intestino ele é tipo um chiclete, sabe? Falando assim. É uma massa, não deixa de ser uma massa, né? Fica um chiclete ali e o nosso intestino é como se fosse um tapete cheio de microvilosidades que a gente diz. Né? E ele vai se grudando ali e vai rompendo as células. E o que é o alimento que está dentro do nosso intestino, da maneira que ele está, ele extravasa e o nosso corpo ataca e com isso forma moléculas que estão defendendo, né? E é muito comum daí processo de hipotireoidismo, tireoidismo de Hashimoto. Por quê? Porque a pessoa consome uma quantidade, teve a infelicidade além da conta. De rasgar ali e aconteceu esse processo que eu comentei. Tudo bem. E a quantidade de papel higiênico que as pessoas consomem é impressionante. Por que cachorro não consome papel higiênico? Porque não tem glúten. Façam a experiência de cortar glúten por 20 dias que seja. Aqueles 3 metros de papel higiênico vai se transformar em 5 centímetros. Então toda aquela lambuzeira que é normal, estou falando aqui com todo respeito, que é normal de todos nós. É natural, trazer um benefício uma grande quantidade. Faz parte da fisiologia humana, né? É o glúten. É o glúten. Viu, pessoal? O benefício é enorme aí, ó. Corta o glúten. Dá pra ver o estrago que ele faz no nosso organismo. Olha, Morote, vamos acelerar, mais um professor? Com certeza, nós temos. Mais um pouquinho? Temos. Vamos falar do caju? Caju. Não, vamos entrar na parte das frutas. Das frutas? Frutas! Caju. Outra área muito interessante. Professor, quando a gente olha o pé de caju, a gente olha aquele pé de caju muito bonito, aí você olha assim, é verdade, você aproveita aquele pé todinho do pé de caju, frutos, folhas, raízes, sementes, é verdade? Professor, peraí, professor, antes de você responder, professor, eu acho que ele está falando a questão do caju por causa da semente. Por causa da semente, porque ele produz também, imagina, né? Não, eu também a semente, eu gostaria de saber por que não, porque você tem cara que você come, tem cara que você come mesmo a semente do caju. Não é porque é tão caro, é uma coisa que eu também tenho curiosidade. Mas por que é tão cara a semente do caju? Fale do vale. Vamos começar então, professor. Você estava mexendo com o nosso amigo Tião ali, porque tem cara de caju mesmo, né? Fala, professor! O caju, nós teríamos que fazer um programa só de caju. Então fica marcada a segunda visita do professor aqui. Dá uma resumida. Sobre caju. Mas assim, eu tenho gostado de falar, sim, das folhas do caju, porque muitas pessoas têm pé de cajueira em casa, né? E as folhas são muito benéficas, assim como a semente, o fruto, aquela outra parte que é o pseudofruto, a casca do caule, tudo é medicinal para coisas diversas, né? Mas o cajueiro, a folha, pode ser a folha? Pode, vamos passar a folha. A folha do cajueiro, ele tem atividade antimicrobiana. Então, para quem tá com cólicas, né? Dá pra fazer um chazinho da folha. Sim. Chazinho, tá. E ele também é digestivo. Ele, na realidade, é um protetor do estômago, dos rins, e quase nenhuma planta é protetora dos rins, e do pâncreas. Por isso também ele é muito útil para a pessoa com diabetes. Quer dizer, toda a caixa torácica quase, né? Viu como é que é? É claro. Viu, Mora? Como é que é bom falar do caju? Depois que eu tava interessado Imagina, fígado, pâncreas, intestino, depois que eu tava digestão. O caju. E assim, várias pessoas têm. Essa aqui é a nossa enciclopédia, né? Professor, é por isso que é professor. A pessoa com diabetes, em geral, não sabe que as folhas do caju são muito bons, porque assim, o diabetes tem. Quando a gente fala em plantas medicinais, tem vários mecanismos de ação. O caju, o mecanismo de ação vai ser aonde está produzindo o hormônio, né, lá no pâncreas. Tá? É no pâncreas que a folha do caju trabalha especificamente como medicinal.
Outras plantas também são interessantes para o diabético, que a gente não sabe, em geral não sabe. As folhas da goiabeira. Então, quem sabe que as folhas da goiabeira é ótimo para o diabetes? Quem sabe que o quebra-pedra, esse que dá, né, numa alturinha assim de até meio metro nas nossas calçadas, é ótimo para o diabetes? Também, professor, da goiaba também, do pé dela também serve como corretivo, né, professor? Tira as folhinhas todas, serve pra gente dar. Antigamente, quando as crianças, só descontraindo. Nada contra a violência, nada, não é violência não, tá? Simplesmente cai uma boa lembrança, não lembra? Já apanhou muito, né? Já apanhou muito, não. Professor, está marcado, esse Papo 10, já marcou, professor? Vamos disponibilizar realmente um horário mesmo também para você fazer essa segunda parte que vai ser só do caju, porque esse caju tem muita coisa boa que o povo não sabe e precisa saber destrinchar tudo isso, tá? Já está marcando inclusive ali a nossa próxima volta ali, já está marcando na agenda aqui. Mas dá para falar um pouquinho do fruto também? Não, sim, ele vai continuar. Esse Papo desse é assim, muito descontraído, porque você busca realmente entender e saber de que estamos querendo saber na realidade, né, professor? Exato. Então, a sementinha do caju que fica presa ali daquela... agarrado ali no pseudofruto, então ela tem várias atividades. Eu vou querer destacar uma atividade aqui, que é a atividade antioxidante. E por que eu vou querer destacar essa atividade antioxidante? Porque tem a ver com o que nós já comentamos, né, dessas cacos de molécula que ficam circulando no nosso organismo sem função, tanto intra como extracelular. A sementinha do caju, como outras plantas, o coentro, por exemplo, elas se complexam e retiram do nosso organismo. E além disso, olha só a função antioxidante. Tem pessoas que estão assim debilitadas no sentido de estarem cansadas, não aguentam as 24 horas do dia, né? Então chega lá aos 30, 40 anos, já está desse jeito. Já está oxidado já, né? O que acontece? O que nos dá energia? O que nos dá energia é uma estrutura que está dentro da nossa célula, chamada mitocôndria. É uma estruturinha, né, que está lá dentro da célula. E as substâncias antioxidantes, algumas das substâncias antioxidantes, entram dentro da mitocôndria e reorganizam essa estrutura celular. Sim. Porque ali, ó, a pessoa come mal, come arroz todo dia, come farinha come pãozinho, come todo dia, come 2, 3 pãozinhos, come um monte de coisa que não faz bem para a saúde. Chega aos 30, 40 anos, essa estrutura que é energética, é a moeda energética do nosso corpo, ela tá virada num chapéu velho, como o gaúcho diz, tá virado, sabe do quê? A capa da gaita, né? Então, é como se fosse um carro, até porque é como se fosse um carro com um carburador dentro do carro, intoxicando. Então chega um ponto que ela não funciona mais. E nós precisamos de antioxidantes que atuam lá dentro dela para renovar essa estrutura e nos dar essa energia necessária. E essa é a semente. Essa aí é o que as nossas bisavós faziam com a maçã. Né? Então a maçã hoje, também qualquer fruta, antioxidante, né? Também, né? A maçã antigamente era a única fruta que tinha os 12 meses do ano. E era cara, muito cara, era valiosa a maçã. Então os pobres, e o Brasil tem 80% de pobre, não comiam maçã, né? A maçã argentina que vinha. Era muito caro na época. E nós não tínhamos também outras frutas todo o tempo. O que acontecia? Quando a gente estava doente, para restabelecer, né, fazia uma cirurgia, vinha de um parto, ou então tinha uma gripe, nós recebíamos uma maçã. Era quando o pobre comia maçã. E nós fazíamos raspinhas e comia.
né? A maçã tem uma molécula, o ácido málico, que entra diretamente, tem 1%, isso é muito, né, de ácido málico, entra diretamente na nossa musculatura, revitaliza a musculatura e a pessoa consegue força no dia a dia. Por quê? Que lá na musculatura esse ácido málico vai entrar dentro dessas mitocôndrias, né, vai agir lá dentro. Muito interessante. Então são mecanismos de ação. Professor, é muito papo desse aqui para rolar ainda. Uma hora, chegamos ao nosso estágio final dessa conversa, desse papo foi 10, hein? 10. Gente, eu acho que vocês estão enganados, só deu uns 10 minutos. Eu também acho, porque não deu para sentir. Já deu 40? Meu irmão, mais de 40, mais de 60 minutos. O professor estourou nossa hora, estourou tudo. Papo 10, segunda temporada com o professor Gilberto. Tá anotado, já está na agenda, professor. Especificamente vai ser o tema do caju. Né, professor? Caju. Ouvi com muito prazer. Eu quero só comentar, fazer um comentário. Mas vai ser um comentário de uma hora também não, né, professor? Pelo amor de Deus, tudo junto. Eu sou muito feliz de trabalhar com plantas medicinais, plantas alimentícias, e acho muito interessante as pessoas, quando olham uma planta, não pensar em carvão, mas pensar em saúde. É o que a gente está falando nesse programa. Muito saúde para todos. Muito obrigado a vocês, todos que estão assistindo, e a vocês dois que me convidaram. Diga aí. Até breve. Pessoal, agradecendo aqui o professor Gilberto, tá? Pelas explicações, por todo o conhecimento passado aqui para nós, para vocês, tá bom? O professor Gilberto aí é um homem com muita sabedoria, tá bom? A gente vai tentar aí, mais uma vez aí, marcar o professor, ver se ele... tem muitas coisas aí para ser ditas aí, para ser explicadas aí pro pessoal, tá bom? Não é isso, Moradi? Isso aí, Tião, isso aí. Gente, por infelicidade, chegamos ao final do nosso programa, no final desse Papo 10. Eu acho que esse Papo 10 pode ser quadruplicado, ou sei lá quantos Papo 10 a gente pode colocar em cima desse Papo 10, porque foi realmente 10. Foi muito bom. Para poder saber do que a gente precisa de saber mesmo, literalmente, porque estamos com essa enciclopédia aqui, né? Conhecimento muito bom, é evidente, estudou mestrado nessa área da medicina popular, da área da botânica. Poxa, sem palavras, porque na verdade, para poder, temos que agradecer a presença do professor Gilberto, que já está marcada também a sua volta, já está marcada mesmo para que ele especifique e fale diretamente sobre o caju, né? Porque tem uma propriedade alimentar, uma propriedade alimentar, medicinal e tudo isso para você. E tem outras coisas também que o professor vai trazer para a gente também. Sim, com certeza. Claro. Gente, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Papo 10 está aí. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Agradeço muito. Valeu. Tá bom? Deixo o convite de entrarem no meu canal Plantas e Saúde com o professor Gilberto. Tá. Com certeza. Abraço, pessoal. Abraço, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.